Hoje eu quero compartilhar com você o texto que está no primeiro livro da Bíblia, o livro de Gênesis, no capítulo 21, versos de 1 a 21. Então peço que você, aí na sua casa, pegue a sua Bíblia, acompanhe esta leitura e, se possível, não feche sua Bíblia, acompanhe comigo a exposição dessa passagem. Então, vou começar a ler a partir do verso 1, Gênesis 21. Visitou o Senhor a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Sara concebeu e deu à luz um filho a Abraão na sua velhice, no tempo determinado de que Deus lhe falara. Ao filho que nasceu, que Sara lhe dera à luz, pôs Abraão o nome de Isaque. Abraão circuncidou o seu filho Isaque, quando este era de 8 dias, segundo Deus lhe havia ordenado. Tinha Abraão 100 anos, quando lhe nasceu Isaque, seu filho. E disse Sara: Deus me ouviu, Deus me deu motivo de riso, e todo aquele que ouvir isso vai rir-se juntamente comigo. E acrescentou: quem teria dito a Abraão que Sara amamentaria um filho? Pois na sua velhice lhe dei um filho. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. Vendo Sara que o filho de Agar, a egípcia, o qual ela dera à luz a Abraão, caçoava de Isaque, disse a Abraão: rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaque, meu filho. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão e um odre de água, pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. Ela saiu andando errante pelo deserto de Berseba. Tendo-se acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos e, afastando-se, foi sentar-se defronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia: assim não verei morrer o menino. E sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino daí onde está. Ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque eu farei dele um grande povo. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela um poço de água, e indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Deus estava com o rapaz, que cresceu, habitou no deserto e se tornou flecheiro. Habitou no deserto de Parã, e sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Bom, eu quero pensar com você hoje sobre o seguinte tema: entre alegrias e lágrimas. Entre alegrias e lágrimas. Muito bem, eu gostaria então de pensar com você nesta passagem e destacar aqui, primeiramente, a alegria do nascimento de uma criança, o nascimento de Isaque. Começa dizendo que o Senhor visitou a Sara, como lhe dissera, e o Senhor cumpriu o que lhe havia prometido. Você bem sabe dessa história. Quando Deus tira Abrão de Ur dos Caldeus, da região da Mesopotâmia, que conforme Josué 24:2, sua família era idólatra,
adorava outros deuses, muitos ídolos. E Deus então chama Abraão para ir para uma terra que ele não conhecia. E Deus faz promessas a ele de que o abençoaria, de que lhe daria uma descendência, e de que através dessa descendência ele abençoaria todas as famílias da terra. Abraão tinha nesta época 75 anos de idade, Sara tinha 65 anos de idade. E a promessa de Deus não se cumpriu no tempo que este casal esperava. Já haviam se passado 11 anos de que Deus fizera a promessa. E Sara, além de estéril, já estava ficando idosa e cessou as regras das mulheres. Ela parou de menstruar. Então, usando a razão e não a fé, Sara pensou: a única maneira de eu ser mãe é dar a minha serva egípcia para que meu marido coabite com ela, para que ela tenha filhos, e os filhos da minha serva serão considerados legitimamente, meus filhos. Pois bem, Abraão também não agiu com fé, cedeu à sugestão da sua mulher e coabitou com Sara, coabitou com Agar, a serva egípcia. Daí nasceu Ismael, o pai de todas as nações árabes. Pois bem, você conhece também a história e sabe que quando Agar ficou grávida, ela passou a desprezar a sua senhora, Sara. E Sara a humilhou e a mandou embora. E quando ela estava fugindo para o Egito, a sua terra, o Senhor apareceu para ela e disse: humilha-te, volta para casa, para a tenda de Sara. E ela voltou. E então nasce Ismael. Abraão tem 86 anos. Sara tem 76 anos. E de repente Abraão pensou que o herdeiro seria mesmo Ismael. Já tinha passado agora tantos anos, mais 13 anos. E Deus aparece para Abraão e diz: anda na minha presença e ser perfeito. E Deus renova a sua promessa de que ele seria pai de uma multidão, muda o nome dele de Abrão, grande pai, para Abraão, pai de uma multidão. Mas quando ele recebe essa notícia, ele riu. Mais tarde Deus vai visitar a casa de Sara, e o Senhor renova a promessa, dizendo que daqui a um ano, Sara estaria segurando um bebê nos braços, e Sara escuta essa conversa e ri, o riso da incredulidade. E agora, quando Abraão tem 100 anos, Sara tem 90 anos, Deus visitou Sara e cumpriu a sua promessa. Eu quero dizer para você que Deus esperou até Abraão e Sara ficarem com o corpo amortecido para a paternidade e a maternidade, para que se reconhecesse que o filho da promessa era um milagre da promessa de Deus. Quando você chega ao fim dos seus recursos, Deus ainda é Deus. Quando você chega ao fim da linha, ao fundo do poço, e você não vê mais nenhuma possibilidade humana, você está completamente num beco sem saída, aí Deus ainda manifesta o seu poder e cumpre a sua promessa. Pois bem, quando o menino nasceu, duas coisas aconteceram. Primeiro, Abraão bota o nome dele de Isaque, porque Deus já havia dito para ele, lá no capítulo 17, versículo 19, que o menino deveria chamar-se Isaque. Mas por que Isaque? Porque quando Deus falou para Abraão que ele iria ser pai, ele riu. Quando Sara escutou que ela, com 90 anos, seria mãe, ela riu o riso da incredulidade. Aí o menino devia ser chamado de riso, filho do riso. Agora a alegria de Sara, o riso de Sara, não é mais o riso da incredulidade, é o riso
da alegria, do entusiasmo, da certeza de que Deus cumpre a sua palavra, da convicção de que Deus cumpre as suas promessas. E então, Abraão dá o nome no menino de riso e confirma a aliança que Deus firmara com ele, circuncidando Isaque ao 8º dia, porque esse era o selo da aliança. A circuncisão, naquela época, representa o que o batismo para nós representa hoje. Era a entrada da pessoa dentro da aliança. E então, Isaque foi circuncidado, como Deus ordenara a ele no capítulo 17, versículos 10 a 14, de que a entrada na aliança deveria ser pela circuncisão. Então, cumpre-se aqui este glorioso ritual de fidelidade de Abraão ao seu Deus. Aí vem o versículo 6 e 7, olha comigo. Disse Sara: Deus me deu motivo de riso. Deus me deu motivo de riso. Pense você, uma mulher com 90 anos, estéril, não tinha mais menstruação. Diz Hebreus que o corpo de Abraão já estava amortecido para a paternidade. O corpo de Sara estava amortecido para a maternidade. E Deus opera como que uma espécie de ressurreição da sua potencialidade para a procriação, ao trazer o filho da promessa, Isaque, para provar uma coisa: esse menino é fruto do meu milagre e não fruto natural. Pois bem, agora vem o segundo ponto que eu quero destacar com você, que é o começo dessa história de lágrimas, a partir do verso 8 até o verso 21. Veja comigo, versículo 8. Isaque cresceu e foi desmamado. Dizem os historiadores, e dizem os entendidos, e dizem os estudiosos desta área, que um menino era amamentado até os 3 anos de idade. A palavra desmamado aqui é usado na literatura daquela época para o fruto que amadureceu. Por exemplo, se você pega um fruto verde, ele não consegue ser conservado, ele apodrece. Então, a ideia do desmamado aqui é que agora ele está maduro o suficiente para não depender mais do leite materno. Ele já pode se alimentar com outras fontes de vitaminas e minerais, não dependendo mais do seio materno. Então, isso acontecia aos 3 anos de idade. Chama a sua atenção que, quando Ismael nasceu, Abraão tinha 86 anos. Portanto, quando Isaque nasceu, o Ismael tinha 14 anos. Se você percebe que Isaque é desmamado com 3 anos, então eu estou dizendo para você que Ismael tinha 17 anos, quando Isaque tinha 3 anos. Então vamos entender aqui o versículo 8. Isaque cresceu e foi desmamado. Nesse dia em que o menino foi desmamado, deu a Abraão um grande banquete. É curioso isso. Talvez para a nossa cultura não faz muito sentido uma criança, ao ser desmamada, a família dá um grande banquete. Era costume daquela época. Mas para nós significa o seguinte: Abraão tem espaço na sua agenda para celebrar o comum da família. Abraão tem espaço na sua agenda sagrada para celebrar a vida familiar. As coisas pequenas, as coisas grandes são celebradas com alegria e com banquete. Aí começa uma grande tragédia naquela família. Olha o versículo 9 comigo. Vendo Sara que o filho de Agar, Ismael, a egípcia, o qual ela dera luz a Abraão, caçoava de Isaque. Preste bem atenção no que está acontecendo aqui. Um rapaz de 17 anos está zombando, caçoando, e a palavra aqui é rindo zombeteiramente. Se a palavra Isaque significa riso, o Ismael está rindo do lado contrário agora, zombando, escarnecendo, fazendo chacota. O que está por trás aqui? Pense comigo nessa cena. O Ismael
o Abraão era um cara muito rico. O Ismael, até 14 anos de idade, tinha convicção, ele e a sua mãe, de que ele seria o grande herdeiro, aliás, o único herdeiro de toda aquela fortuna. E mais, de que ele seria o detentor da promessa, de que por meio dele, todas as nações da terra seriam abençoadas. Quando ele está com 14 anos, nutrindo juntamente com sua mãe todos esses sonhos, nasce o Isaac, o filho da promessa. E então todos os seus sonhos ruem, entram em colapso. Todo o seu plano humano cai por terra. E ele está aqui deliberadamente, propositadamente, escarnecendo com um riso zombeteiro de Isaac, no dia do banquete do desmame do Isaac. O que acontece? Veja comigo o versículo 9. Vendo Sara, que o filho de Agar, a egípcia, a qual ela dera luz a Abraão, caçoava de Isaac. Então aquilo que Ismael fez às escondidas, foi flagrado por Sara. E esse riso zombeteiro, flagrado por Sara, mãe de Isaac, vai provocar uma ruptura nas relações familiares. E aí quero que você confira comigo, por gentileza, o versículo 10. Esse versículo é muito importante aqui nesse momento, uma crise no meio da celebração. Então, primeira coisa que vai produzir é um sentimento de rejeição. Disse então a Abraão, disse Sara a Abraão, rejeita essa escrava e seu filho, porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Então a primeira coisa que eu chamo a sua atenção é esse profundo sentimento de rejeição. Rejeita. Talvez não há nenhum sentimento mais doloroso na vida do que esse sentimento de rejeição. É o abraço que não é dado. É o telefone que desliga na cara. É a pessoa chegar e você sair. É a indisposição de continuar convivendo. Então essa é a primeira atitude de Sara, rejeição. Segundo lugar, é tratar o outro como sujeito indefinido da história. Rejeita essa é uma expressão de objeto descartável. Quando o outro não tem nome, não tem cara, não tem identidade, não tem valor, não tem dignidade, não tem nada que possa ser aproveitado, então descarta, joga fora, manda para fora, rejeita essa. Agar aqui é um sujeito indefinido da história. Terceiro, o outro é tratado como alguém que não tem nem direito, nem vez, nem voz, rejeita essa escrava. Note você que Sara não cita o nome de Agar. Nesse momento, Agar perdeu a identidade, perdeu o valor, perdeu o direito, perdeu a vez, perdeu a voz. É apenas uma máquina humana que não serve mais, tem que ser descartado, tem que ser mandado embora. Mas mais do que isso, o que é que estava por trás no coração de Sara? Olha o versículo 10. Porque o filho dessa escrava não será herdeiro com Isaac, meu filho. Então, nesse momento, Sara, num sentimento humano, vai entender o seguinte: a herança não pode ser dividida. Isaac não vai dividir a herança nossa com ninguém. Isaac tem que herdar tudo. Ismael nem nome tem. Rejeita essa escrava e o seu filho. A motivação dela aqui é uma motivação, humanamente falando, econômica, financeira, herança de família. Porém, é muito importante agora você entender uma lição espiritual aqui. Veja comigo o que vai acontecer no versículo 11. Pareceu isso muito penoso aos olhos de Abraão por causa de seu filho. Bom, se você perceber, Abraão passou a amar o Ismael, como era óbvio, era seu filho.
Durante 14 anos, ele chegou a pensar que a sua herança seria deixada para Ismael e que Ismael seria o filho da promessa. Agora, ele precisa mandar esse menino embora com a sua mãe? Ele imaginou que Sara estivesse sendo cáustica demais, dura demais, implacável demais, desumana demais, injusta demais. E ele está com o coração pesado para tomar essa decisão. Porque Sara não dialoga, Sara chega para ele com um veredito. Despreza, manda embora essa escrava, ela e seu filho. Chama a sua atenção agora para a intervenção de Deus, do versículo 12. Disse, porém, Deus a Abraão: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva. Atende a Sara em tudo que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência. Na verdade, quando Sara, com todos esses sentimentos humanos, egoístas, está tomando essa decisão, talvez ela não alcançasse isso. Mas ela estava levantando um assunto doutrinário, teológico, da mais alta importância, que haveria de ser entendido pelo apóstolo Paulo e escrito na sua carta aos Gálatas. O plano de Deus da redenção não passaria por Ismael, passaria por Isaque. É de Isaque que procede Jacó. É de Jacó que procede Judá. É de Judá que procede o Messias. Essas duas linhagens não podiam se misturar de fato. E Paulo, e eu peço a sua vênia para ler, e daqui a pouco eu volto aqui, no livro de Gênesis, para ler o que está em Gálatas 4, versos 21 a 31, onde Paulo vai expor a questão teológica que Deus usa Sara para expressar. Lá atrás, 2000 anos antes de Cristo, veja comigo. Estou lendo agora Gálatas 4, a partir do verso 21. Dizei-me vós, os que quereis estar sob a lei, acaso não ouvis a lei? Pois está escrito que Abraão teve 2 filhos, um da mulher escrava, Agar, e outro da livre, Sara. Mas o filho da escrava nasceu segundo a carne, o da livre, o Isaque, mediante a promessa. Estas coisas, diz Paulo, são alegóricas, porque estas mulheres são 2 alianças. Uma, na verdade, se refere ao Monte Sinai, que gera para a escravidão. Esta é Agar. Ora, Agar é o Monte Sinai, na Arábia, e corresponde a Jerusalém atual, que está em escravidão com seus filhos. Mas Jerusalém lá de cima é livre, a qual é nossa mãe. Porque está escrito: alegra-te, ó estéril que não dá luz, exulta e clama, tu que não estás de parto, porque são mais numerosos os filhos da abandonada que os que tem marido. Vós, porém, irmãos, sois filhos da promessa, como Isaque. Ele está falando para os crentes. Ele está falando dos verdadeiros filhos de Abraão. Não os filhos da carne, mas os filhos da promessa. Como, porém, outrora, o que nasceu segundo a carne, Ismael, perseguiu ao que nasceu segundo o Espírito, ou seja, Isaque. Assim também agora. Ele está mostrando 2 linhagens. Ele está mostrando que a linhagem de Ismael não só perseguiu Isaque lá no dia da festa do desmame do Isaque, mas essas 2 linhagens, a linhagem de Ismael haveria de perseguir a linhagem de Isaque. Contudo, como diz a Escritura, lança fora a escrava e seu filho, porque de modo algum o filho da escrava será herdeiro com o filho da livre, e assim, irmãos, somos filhos não da escrava, e sim da livre. Então percebe você, volta agora para Gênesis 21, para você entender esse contexto. Por que Abraão não devia ficar com o coração pesado ao mandar Agar e Ismael embora? Porque isso era profético. Porque isso apontava para 2 alianças, para a lei e para a graça.
E a salvação dos herdeiros, dos descendentes de Abraão, dos filhos da promessa, dos crentes ao longo da história da igreja, seria pela linhagem de Ismael, pela linhagem de Isaac, não pela linhagem de Ismael. Filhos não da lei, mas da graça, não da escrava, mas da livre. E então Abraão, compreendendo a revelação de Deus, atende a ordem de Deus. Bom, agora vamos voltar para um ponto importante, muito importante. Veja você, versículo 12: não te pareça isso mal por causa do moço e por causa da tua serva, atende a Sara em tudo o que ela te disser, porque por Isaque será chamada a tua descendência, mas também do filho da serva farei uma grande nação, por ser ele teu descendente. Quando você vai para o capítulo 25, você vai notar uma coisa interessante, esta descendência também vai ser uma descendência numerosa. Ismael vai ser pai de 12 tribos, assim como Isaque, pai de Jacó, também vai ter 12 tribos. Todas as nações árabes são filhas de Ismael. E Deus está trazendo a sua bênção da graça comum às tribos procedentes de Ismael, e Deus está prometendo fazer dele uma grande nação. Agora, note comigo a jornada de Agar e Ismael pelo deserto. Versículo 14. Levantou-se, pois, Abraão de madrugada, tomou o pão, um odre de água, e pô-los às costas de Agar, deu-lhe o menino e a despediu. E ela saiu andando errante pelo deserto. Ô, gente, caminhar por um deserto não é simples, não é fácil. Sobretudo quando você não tem provisão. Você caminhar com um odre de água e alguns pães é provisão para pouco tempo. E caminhar pelo deserto é caminhar sem rumo. Ela caminha na direção do lugar nenhum. Ela saiu andando, mas andando errante, sem norte, sem rumo, sem direção. Num lugar que é território da morte, não da vida, que é um deserto. Num lugar hostil, perigoso, nocivo. Então, o cenário aqui é de que alguém está caminhando sem rumo na vida. Sem rumo na vida. Mas ainda mais, a dor de esperar o que só faz desesperar. Olha o versículo 15 a 17. Tendo-se acabado a água do odre. A primeira coisa que eu chamo a sua atenção aqui é o esgotamento dos recursos. Porque caminhar por um deserto sem água é caminhar na direção do esgotamento dos recursos e caminhar na direção da morte. Parece que nós estamos olhando hoje o cenário brasileiro e tem muita gente hoje em quarentena, trancada dentro de casa, e essa casa deixou de ser o seu abrigo, às vezes está se transformando no seu deserto, porque não tem mais pão. E onde você não tem mais alimento, onde você não tem mais pão, onde você não tem mais água, significa então que você está lavrando uma sentença de morte. E a escassez que passa a ser a falta total do recurso necessário para a sobrevivência. É isso que Agar está enfrentando. Mas mais do que isso, olha comigo ainda a incapacidade de ver Deus naquela situação. Versículo 16, e afastando-se, então, diz o texto que tendo acabado a água do odre, colocou ela o menino debaixo de um dos arbustos, e afastando-se foi assentar-se defronte, à distância de um tiro de arco, porque dizia assim, não verei morrer o menino, e sentando-se em frente dele, levantou a voz e chorou. Preste bem atenção nisso. O que Agar está fazendo? Agar está colocando o seu menino, já desidratado, já com os seus lábios rachados, com seus pés talvez feridos, numa espécie de CTI, debaixo de um arbusto. E ela o coloca ali para não vê-lo morrer. Assim não verei morrer o meu filho, o meu menino. E ela
se assenta de frente ao menino que está em estado já terminal, sem poder andar, com os lábios rachados de sede, com o seu corpo desidratado. E ali ela não fala, ali ela levanta a voz e ali ela chora. É o choro do desespero, é o fim da linha, é o fundo do poço, é a situação irremediável, é a causa perdida, são os sonhos desfeitos, é a esperança morta. É quando você chega numa situação e diz: agora acabou, não tem mais esperança, não tem mais saída, não tem mais possibilidade daqui para frente, eu só tenho passado, eu não tenho mais futuro. Agora note comigo, observe comigo, essa mulher, diante desse quadro, não vê Deus, não tem capacidade de ver Deus nessa situação. Então, o que vai acontecer? Veja comigo agora a partir do versículo 17. Primeira coisa, Deus afasta de Agar o seu sentimento de desprezo. Olha o verso 17. Deus, porém, ouviu a voz do menino, e o anjo de Deus chamou do céu a Agar e lhe disse: que tens, Agar? Não temas, porque Deus ouviu a voz do menino. Daí onde está? Note que quando Agar sai da casa de Abrão e de Sara, ela foi despejada, sem direito, sem vez, sem voz, sem nome, sem identidade, rejeita essa escrava e o seu filho. O nome dela não foi citado. Ela está andando errante pelo deserto. Chega o fim dos seus recursos, não tem mais água. Ela bota o seu filho no CTI do deserto, debaixo de um arbusto. Ela fica de frente a ele, e a única coisa que ela consegue fazer é levantar a voz e chorar. E é nesse momento do esgotamento dos recursos, do fundo de poço, do fim da linha, é que Deus intervém na sua história. O versículo 17 deixa claro isso. Deus, porém, há um porém de Deus. Quando você chega ao esgotamento total das suas possibilidades, Deus intervém. Deus, porém, ouviu quem? A voz do menino. Não consta a Bíblia que o menino falou coisa alguma. Talvez Deus escutou os seus gemidos terminais. Eu quero dizer para você que mesmo os seus gemidos que não conseguem vazar pela sua boca, articulados em palavras, Deus os escuta. Deus os ouve. Outra coisa, Deus do céu, o anjo de Deus, aqui é o próprio Senhor Deus, chama Agar desde o céu pelo nome. Agar, o que tens? Deus se importa com ela, Deus sabe o nome dela, Deus está interessado pelos sentimentos da sua alma. Deus sabe como ela está se sentindo, jogada fora, descartada, desprezada, rejeitada, sem vez, sem voz, como objeto que foi usado um dia e desprezado no outro. Que tens, Agar? Deus dá uma palavra para ela: não tenhas medo, não temas. Você está com medo? O Brasil está diante de uma pandemia. Já passamos a Itália em número de pessoas contaminadas, mortas, empresários quebrando, comércio que não vai voltar mais a abrir as portas, desemprego em massa, recessão econômica severa, sistema de saúde colapsado. Você está com medo? A palavra de Deus para você é a mesma palavra que o Senhor deu para Agar: não temas, não tenhas medo, não tenhas medo.
Deus ouviu a voz do menino, daí onde está, Deus está escutando o seu choro e Deus está escutando os seus gemidos, Deus está escutando a sua voz, abafada no seu peito, Deus está escutando. Mas mais do que isso, Deus então vai agir de uma maneira maravilhosa. No versículo 18, olha o que Deus diz para ela: ergue-te, levanta o rapaz, segura-o pela mão, porque farei dele um grande povo. Deus está mostrando aqui o que a mãe precisa fazer e pode fazer, e o que só Deus pode fazer. O que Deus está dizendo para esta mãe aqui é o seguinte: não desista de seu filho, não entregue o seu filho à morte. Primeira coisa é uma postura física, levanta-te, levanta-te. A segunda coisa é uma ação em relação ao menino, levanta o rapaz. Terceiro, segure-o pela mão, dê a ele ânimo, força, sustância para se levantar e para andar. Quantos pais que já desistiram de seus filhos? Quantos pais que já entregaram os seus filhos à morte? E eu quero encorajar você, pai, eu quero encorajar você, mãe, não abra mão de seus filhos, não desista de seus filhos. Você não gerou filho para a morte, você não gerou filho para o cativeiro, você não gerou filho para povoar o inferno. Seus filhos são preciosos aos olhos de Deus, Deus escuta a voz dos seus filhos. Então levanta-te, tenha ânimo, tenha coragem, estenda a mão, segura o menino, levanta o menino, dê força para esse menino caminhar na vida. Agora Deus está falando o que só Ele pode fazer. Eu farei dele um grande povo. Isso a sua mãe não pode fazer por ele. O que a sua mãe pode fazer é se erguer, é levantar o rapaz, segurá-lo pela mão, mas fazer dele um grande povo, só Deus, com a sua soberana vontade, com o seu excelso poder, pode realizar. E Deus fez exatamente isso. Agora veja comigo, por gentileza, a providência milagrosa de Deus. Versículo 19. Abrindo-lhe Deus os olhos, viu ela, Agar, um poço de água. E indo a ele, encheu de água o odre e deu de beber ao rapaz. Não há consenso entre os estudiosos se aquele poço já estava ali, ou se Deus o plantou ali para aquele propósito. O certo é que Agar não consegue ver esse poço, até o momento que Deus abre os seus olhos. O que significa isso para nós? Talvez você está olhando o cenário e diz: meu Deus, eu estou num deserto. Talvez você diga: bom, mas não vai ter mais provisão. Talvez você diga: bom, mas a minha empresa não vai mais conseguir sobreviver. Talvez você diga: mas o meu comércio não vai poder mais abrir as portas. Talvez você diga: bom, mas eu não vou ter mais trabalho, não vou ter mais emprego. Talvez você diga: mas como é que eu vou fazer para prover para a minha família? Eu quero dizer a você que Deus pode abrir seus olhos e mostrar para ele a sua provisão milagrosa na hora do seu maior aperto. Deus abriu seus olhos e ela viu um poço. E ali naquele poço estava a vida. Ali naquele poço estava o livramento da morte. Ali naquele poço estava o seu futuro sorrindo para ela. Ali naquele poço estava o recomeço da sua vida e a amplitude de um futuro maravilhoso. Então, eu gostaria de concluir a minha fala com você, levando você para os versos 20 e 21. Deus vai cuidar do futuro de Agar e do seu filho. Deus estava com o rapaz. A bênção
da providência, da graça comum, estava sobre o rapaz. Ele cresceu. Ele tornou-se pai de muitas nações, de um grande povo. Até hoje, quando você vê o mundo árabe, você se lembra do cumprimento da promessa de Deus de fazer dele um grande povo. E diz o texto que ele cresceu. Aquilo que a mãe pensava, eu vou me afastar para vê-lo morrer, para não vê-lo morrer. Não, não é a morte, é a vida. Não faça provisão para a morte, faça provisão para a vida. Em vez de você murmurar e reclamar, pense de uma forma a levantar no seu coração a fé no cuidado de Deus, na promessa de Deus. Aliás, Deus já havia dito isso para Agar quando ela fugiu grávida da casa de Sara. Deus não esquece as suas promessas, Deus não joga as suas promessas por terra. Em todas as promessas de Deus nós temos o sim, nós temos o amém. E agora Deus está mostrando isso para ela. O rapaz cresceu. Diz o verso 20, que ele habitou no deserto e se tornou flecheiro. Ele habitou no deserto de Parã, lá muito próximo ao Egito. Sua mãe era egípcia. E sua mãe o casou com uma mulher da terra do Egito. Em outras palavras, aquilo que parecia ser o seu fim, foi apenas o seu começo. Aquilo que parecia não ter saída, agora tem portas abertas da providência de Deus. Eu quero encorajar você a não desistir. Hoje a providência pode ser carrancuda, mas a face sorridente de Deus está se abrindo para você. O mesmo Deus que cuidou de você até hoje, vai cuidar de você daqui para frente. A vontade de Deus, o propósito de Deus, nunca vai cair por terra. Confie em Deus, espere em Deus, e saiba de uma coisa: Ele quem segura você pela sua mão direita, guia você com seu conselho eterno, até receber você na glória. Deus abençoe o seu coração, Deus abençoe a sua vida. A caminhada daqui até o dia da glória é temperada com alegrias e lágrimas. As alegrias podem ser contaminadas pelas lágrimas, mas nas lágrimas podemos experimentar também a verdadeira alegria. Aqui as duas coisas caminham juntas. Temperamos às vezes as nossas alegrias com as nossas lágrimas, mas nós estamos a caminho da cidade santa, do paraíso de Deus, da bem-aventurança eterna, onde Deus vai enxugar dos nossos olhos toda lágrima. Deus abençoe o seu coração. Amém.